A nossa história de hoje está no livro de Jonas. A história de Jonas é mesmo uma história incrível. Muitas pessoas não acreditam que tenha acontecido de verdade, mas a Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, nos conta que Jonas era um profeta que profetizou no reinado do rei Jeroboão II, um dos reis de Israel. Muito bem, Jonas era um profeta de Deus. O profeta ouvia as mensagens de Deus, então ele entregava para o povo. Mas um dia, Deus vem a Jonas e tem uma mensagem diferente. Desta vez, não era para o povo de Israel, o povo de Jonas. Era para um outro povo. Deus disse assim: Jonas, eu quero que você se prepare e vá até a grande cidade de Nínive para pregar a ela. Senhor, os ninivitas são cruéis e terríveis. O que o Senhor quer que eu vou fazer lá? Você vai dizer para eles que se eles não se arrependerem das suas maldades, dos seus pecados, eu vou destruir a cidade totalmente. Jonas deveria ter ficado muito feliz com essa notícia, porque na verdade ele não gostava dos ninivitas. Ele queria muito que Deus destruísse aquele povo, porque era um povo que tinha feito muitas coisas ruins para o povo de Israel. E Jonas guardava no coração todas as coisas que ele havia visto aquele povo fazer. A cidade de Nínive ficava para o lado oriental de onde Jonas morava, para o lado direito. Mas ao invés de ir para Nínive, Jonas foi para o porto de Jope e planejou ir para a cidade de Tarsis, que ficava no outro lado, totalmente oposto do que Deus tinha mandado ele ir. Tarsis era uma cidade muito distante de onde Jonas morava. Assim que Jonas chegou no porto de Jope, encontrou um navio que ia para o lugar que ele queria ir. Comprou uma passagem e se acomodou lá no porão, porque ele sabia que a viagem seria muito longa. A viagem estava muito tranquila. O sol estava brilhando. Enquanto Jonas estava descansando lá no porão do navio, os marinheiros começaram a perceber que algo estava mudando no céu. De repente, começaram a aparecer algumas nuvens escuras. As nuvens foram se formando muito depressa, até que apareceu uma nuvem muito escura e encobriu o sol. O céu ficou escuro e carregado. De repente, uma grande tempestade se formou, com relâmpagos e trovões, e era assustador, porque o vento soprava muito forte e fazia com que as ondas se levantassem por todos os lados. O navio começou a se virar para um lado e para o outro no meio das ondas, e os marinheiros remavam, tentando se livrar daquela tempestade. Mas eles acharam que não iam conseguir, que eles iam morrer. Desesperado, cada um começou a clamar ao seu Deus. Eles gritavam por socorro aos seus deuses, mas nenhum deles pôde fazer nada por eles. O desespero era muito grande, mas Jonas continuava dormindo tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Ver a tempestade que estava lá em cima, Jonas não estava sabendo de nada. Ele estava tentando fugir de Deus. Mas quem é que pode se esconder de Deus, não é verdade? Deus vê todas as coisas em todos os lugares. Não tem nada que nós possamos fazer que Deus não esteja sabendo. O capitão do navio então se lembra de procurar por Jonas. Ele não conseguia encontrar Jonas ali em cima no meio daquela confusão. Então ele desceu ao porão do navio e quando ele encontrou Jonas dormindo, ele ficou muito bravo e disse: Homem, como você pode dormir no meio de uma tempestade dessa? Levante-se e clame ao seu Deus. Quem sabe o seu Deus pode nos socorrer? Nós estamos todos a ponto de morrer.
Os marinheiros, então, como era de costume, resolveram tirar sortes para saber quem seria o culpado daquela desgraça. E a sorte indicou o nome de Jonas. Eles perguntaram: Homem, o que você fez para o seu Deus estar tão irado contra você? Jonas disse: Eu sou um judeu. O meu Deus é o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Eu sei que é por minha culpa que tudo isso está acontecendo com vocês. Lancem-me no mar e eu tenho certeza que a tempestade vai passar. Os homens ficaram muito preocupados como eles poderiam jogar Jonas ao mar com aquele mar tão furioso. Com certeza Jonas iria morrer. Mas eles continuaram tentando, remando com todas as suas forças, mas cada vez mais o barco parecia que ia afundar com todos eles. Então eles olharam para o céu e pediram ao Deus, o Deus de Jonas, que os perdoasse por eles estarem fazendo aquilo. E então eles levantaram Jonas e jogaram Jonas nas águas enraivecidas do mar. Jonas então foi lançado ao mar e começou a desesperadamente tentar nadar. Mas era impossível. As águas estavam muito bravas. E quando os marinheiros estavam olhando Jonas no meio daquele mar furioso, lá longe eles começaram a ver que se aproximava um peixe muito grande. E eles começaram a dizer uns para os outros: Olhem! Um peixe enorme! Ele está vindo na direção de Jonas! Não, ele vai engolir Jonas! Jonas, cuidado! Mas o grande peixe engoliu Jonas e levou Jonas para o fundo do mar. Os marinheiros não conseguiam mais ver Jonas. Jonas se afundou completamente dentro daquele peixe. E os marinheiros, assustados, vendo a fúria do mar, o desespero porque Jonas tinha sido engolido, tudo misturado. Mas enquanto eles estavam ainda tão preocupados em tudo aquilo que eles tinham acabado de ver, eles começaram a perceber que as nuvens começaram a se dissipar. As nuvens já não estavam mais nos céus. As ondas se acalmaram. O mar ficou tranquilo. E o sol voltou a brilhar, tão rápido como a tempestade tinha começado. E agora estava tudo tranquilo novamente. Nem parecia que eles tinham passado por um susto tão grande. Os marinheiros ficaram tão impressionados com o Deus de Jonas ser realmente o Deus verdadeiro diante de tudo que eles estavam vendo. E eles começaram a adorar o Deus de Jonas, ofereceram sacrifícios a Deus e a partir daquele dia eles conheceram o Deus verdadeiro. Vocês veem que às vezes nós passamos por situações tão difíceis, mas são nessas situações que nós temos oportunidade de conhecer realmente o único Deus que pode nos socorrer. Enquanto isso, lá no fundo do oceano, Jonas, dentro do peixe, começou a pedir ao Senhor que o livrasse daquela situação. Nós não sabemos como foi que Deus preservou Jonas dentro do peixe, mas nós sabemos que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Ele tem poder não só para preservar a vida em situações difíceis, como também trazer-nos de volta à vida, como Ele fez várias vezes. Nós vemos Jesus ressuscitando mortos quando Ele veio à terra. Deus fez muitos milagres através de Jesus, o seu Filho. E Jonas, diz a Bíblia, que ele orou a Deus enquanto ele estava dentro do peixe. Ele disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste minha voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Então, dentro do peixe, Jonas se arrependeu por estar desobedecendo a Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou que o peixe o vomitasse na praia. Agora,
Jonas tinha a oportunidade de voltar a obedecer a Deus e ir à cidade de Nínive conforme Deus havia mandado. Jonas se preparou para aquela grande viagem e não demorou muito, Jonas chegou em Nínive. Para atravessar a cidade de Nínive, Jonas teria que andar a pé por 3 dias. Mas Jonas estava com tanta pressa de terminar sua missão que ele chegou no primeiro dia e começou a gritar: "Daqui a 40 dias essa cidade será destruída! Daqui 40 dias essa cidade será destruída!" E Jonas gritava pelas ruas. As crianças ouviram o que Jonas estava falando, as mulheres ouviram o que Jonas estava falando e Jonas continuava caminhando. "Daqui 40 dias essa cidade será destruída! Daqui 40 dias essa cidade será destruída!" Jonas caminhava e por um dia todo Jonas percorreu Nínive falando a mesma mensagem. Uns começaram a contar para os outros o que Jonas estava dizendo. Eles conheciam o Deus de Israel e sabiam que o Deus de Israel tinha poder para fazer todas as coisas. Eles já tinham ouvido as histórias de como Deus havia livrado o povo de Israel e feito com que o mar se abrisse para eles atravessarem. Como a cidade de Jericó havia sido destruída quando seus muros caíram de uma forma sobrenatural. E agora, os homens e as mulheres e as crianças, assustados, não sabiam o que poderiam fazer para que Deus não os destruísse. O rei, quando ficou sabendo, ele convocou a todo o seu povo para jejuar. O rei tirou a sua coroa, se colocou de joelhos diante do Deus de Israel, e todos os homens, mulheres, crianças, todos jejuaram e pediram para Deus os perdoar. Até os animais ficaram sem comer, sem tomar água, junto com todo o povo de Nínive. E lógico, como Deus estava vendo o coração deles, Deus os perdoou e a cidade não foi destruída. Deus está sempre pronto a nos perdoar. E Jonas sabia disso, por isso ele não queria ir pregar para Nínive e sabia que Deus era misericordioso, que significa que Deus não nos castiga da forma que nós merecemos por causa dos nossos erros. Jonas se colocou longe da cidade, onde ele poderia ver se Deus por acaso ainda iria destruir Nínive. Ele tinha esperança de que Deus não ia deixar esses pecadores miseráveis vivos. Afinal de contas, ele já tinha imaginado que Deus os perdoaria, mas ainda tinha esperanças que Deus destruísse a cidade. Então, Jonas quis morrer quando ele soube que Deus os havia perdoado. E ele disse: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava ainda na minha terra? Por isso que eu me adiantei para fugir da tua presença. Eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de amor e misericórdia. Senhor, eu queria morrer, é melhor morrer do que viver." Deus então, naquela noite, faz com que uma planta milagrosamente crescesse. E durante o dia, Jonas viu que aquela planta de repente apareceu e fazia sombra para ele. Estava muito quente. Jonas estava muito triste por tudo que estava acontecendo, e quando ele viu aquela aboboreira enorme lhe dando sombra, ele ficou muito feliz. "Ai, que gostoso que está aqui debaixo dessa árvore. Obrigada, Senhor." Mas, na mesma noite, o Senhor mandou um verme, um bicho, que comeu a raiz da planta e a planta se secou. No dia seguinte, a árvore tinha morrido e agora o sol quente queimava a cabeça de Jonas a ponto de ele desfalecer. Jonas então novamente diz: "Ah, Senhor, melhor é morrer do que viver." Deus então diz para Jonas: "Jonas, por que você está tão irado?" "Senhor, por que o Senhor permitiu que a aboboreira morresse?" Deus disse: "Você está preocupado com uma simples planta,
onde você não teve que fazer nada para que ela viesse a existir. Imagina o que eu sinto em relação ao povo de Nínive, que são mais de 120 mil homens, além de mulheres, crianças e animais. Você não imagina como eu os amo. Eu não amo só você, Jonas, e o seu povo, o povo de Israel. Eu amo a todos os povos. E eu quero que todos tenham a oportunidade de me conhecer e serem meus filhos também. Deus então mostra para Jonas que o coração dele estava muito, muito cheio de amargura e ódio. Deus ele não quer que nós tenhamos raiva dos nossos inimigos. Deus quer que nós perdoemos as pessoas que nos fazem mal, porque isso só causa mal para nós também. Quando nós não perdoamos as pessoas que nos fazem mal, nós vamos ficando doentes. E na lição de Jonas nós aprendemos que Deus ele quer que todos nós nos amemos. Foi esse o mandamento dele para nós, que nós deveríamos perdoar para nós também sermos perdoados. Como Deus vai poder nos perdoar se nós não perdoamos as pessoas que nos fazem mal? Eu sei que é muito difícil para nós fazer isso, mas Deus disse que Ele vai nos ajudar em todas as coisas que nós precisarmos. E eu quero convidar você agora para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Se você tem alguma coisa que você precisa pedir perdão a Deus agora, porque você entristeceu alguém, este é o momento. E se também alguém entristeceu você, é a oportunidade que nós temos para nós falarmos com Deus, para nós perdoarmos essas pessoas. Diga assim: querido Pai, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a perdoar. É muito difícil perdoar, Senhor, porque o meu coração ficou muito triste com o que aconteceu. Mas eu quero que o Senhor me ajude porque eu quero amar a pessoa que me ofendeu, que fez mal para mim, Senhor. Eu também quero que o Senhor me ajude a pedir perdão para quem eu fiz mal. Eu sei que a tua vontade é que nós sejamos perdoados e aprendamos a perdoar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a gente se vê na próxima história. Até lá!